Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, meu amado irmão, membro da 23ª Igreja Batista em Mesquita, meu querido amigo, meu querido irmão, que chega até esse canal, vindo de outros compartilhamentos. É um grande prazer a gente poder estar compartilhando um pouco da palavra de Deus. É um grande prazer a gente poder ter esse canal de comunicação entre a palavra de Deus e a sua igreja. Nós, uma igreja humilde, não temos como fazer lives, não temos como fazer coisas mais grandiosas, mas o Senhor sabe qual é a intenção do nosso coração, o Senhor nos conhece por dentro e o Senhor sabe quais são os nossos objetivos. E nós agradecemos a Deus, inclusive, por essas pequenas vitórias. Poder ter um canal do YouTube onde a gente possa continuar a se relacionar com a palavra de Deus. Nós ainda estamos vivendo um tempo muito complicado. Nós ainda estamos vivendo um tempo muito difícil. Esse vírus, ele tem abalado as estruturas da nossa civilização. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu não sei se eu sou pessimista demais ou qualquer outra coisa, mas eu acho que esses ainda nem são os piores momentos. Acho que a economia vai trazer momentos bem difíceis para a gente. Mas nós, crentes que somos, entregamos as nossas vidas, entregamos tudo nas mãos do Senhor. E Ele é o nosso Senhor, Ele está no controle de tudo. Nós precisamos ter isso em mente e nos nossos corações. Deus está no controle de todas as coisas. Hoje é o vídeo de quarta-feira. Quarta-feira normalmente nós falamos sobre... Nós fazemos o nosso culto de oração. É um estudo, uma mensagem mais direcionada. E hoje eu queria falar, como o pastor Libermânio já fez há algum tempo atrás, sobre oração. Mas eu queria abordar um outro viés. Muitas vezes, principalmente nesses momentos difíceis, a gente nem sabe o que falar. Muitas vezes a gente não tem uma rotina de oração e a gente fica meio perdido. E aí eu queria conversar com vocês sobre como orar. Nós vamos usar textos no meio da nossa fala. A gente precisa, em primeiro lugar, de prática. A oração precisa ser constante em nossa vida. E por oração eu não me refiro somente à entrada no quarto, fechar a porta, se ajoelhar e falar com Deus. Não. A gente voltar os nossos pensamentos a Deus. A gente falar com Deus onde quer que a gente esteja. A gente ter um relacionamento com esse Deus que é relacional é muito importante. Falar com Ele no ônibus, na padaria, na igreja, em casa. Dizer para Ele dos nossos pensamentos. E a principal requerimento para isso é a honestidade. Não adianta, querido, eu tenho dito isso há muito tempo. Duas pessoas você nunca vai enganar.
Talvez uma delas seja até possível, mas a outra não. Você nunca vai enganar a você mesmo, e talvez isso seja possível, psicologicamente, eu não sei, mas a Deus você não engana. Então, honestidade é um requerimento fundamental na nossa relação de oração com Deus. Mas, se a gente não tem muito, né, se a gente fica meio perdido, se a gente, principalmente em momentos difíceis, não sabe como orar, aqui vão alguns motivos diários, alguns motivos que a gente pode usar diariamente para orar. Primeiro motivo, primeiro ponto de oração que você pode ter é o seguinte: ore para que Deus seja conhecido. Olha o que diz o texto da carta aos Efésios, capítulo 3, dos versos 20 ao 21. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos. A glória, o conhecimento da glória deve ser de Deus. E essa deve ser a motivação da vida de todo crente. Desde o primeiro momento, desde o seu primeiro contato com Deus. É glorificar a Deus através da sua vida. É buscar a glória de Deus. Buscar que a glória de Deus seja conhecida em todo lugar. Ore para que Cristo, para que a glória de Deus seja conhecida no mundo. Barulho aí. Outro motivo que deve ser observado, que você pode usar na sua oração diária, é o seguinte: ore para que a vontade de Deus se estabeleça no mundo. Olha o que diz Efésios 6,18. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Quando a vontade de Deus, soberana, se estabelecer entre o seu povo, todo o mundo será abençoado. Todo o mundo sofrerá as consequências benéficas da vontade de Deus reinando entre seu povo. Ore para que a vontade de Deus se estabeleça no mundo e para que nós sejamos os atores, os motores dessa vontade sendo estabelecida. Outro motivo pelo qual você pode e deve orar é o seguinte: ore pelo que você precisa. Lá em Filipenses 4,6 diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Olha, orar pelo que precisa, com o coração já agradecido, requer tempo e experiência. E isso é para todos. Esse é um conselho para todos. Orem sempre já com o coração agradecido. Mas infelizmente isso é conseguido por poucos. Mas ore pelo que você precisa. Ore já com o coração agradecido. Ore já em atitude de gratidão a Deus por Ele lhe ter ouvido, dando a resposta que aprover a Ele, não a você ou a mim. Outro motivo pelo qual a gente pode orar todos os dias é o seguinte: ore por perdão. Marcos 11:25 diz o seguinte: e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Perdão, meus queridos, ele é um ciclo virtuoso. Você precisa perdoar para ser perdoado. Você precisa ter o coração cheio de perdão para poder receber o perdão de Deus.
um grande escritor chamado C.S. Lewis disse o seguinte: se o maior pecador que você conhece não é você, então você precisa se conhecer melhor. Ele define muito bem a nossa atitude, a atitude que nós devemos ter para nos aproximarmos de Deus. Afinal, a graça do Senhor nos alcançou sem que nós merecêssemos. E isso deve estar no coração de todo cristão. Outro motivo pelo qual você pode orar diariamente é orar por cura, orar por proteção. Tiago 5,14 diz o seguinte: se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam uma oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. A gente sabe que o azeite era um remédio. A gente sabe que a unção era a representação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. A gente sabe que muito provavelmente isso não se faz necessário hoje, porque o Espírito Santo já está sobre nós e porque nós temos remédios mais eficazes do que o azeite. Mas ao orarmos por cura, a gente precisa ter em mente o seguinte: a maior cura que nós já recebemos é a da alma. É verdade. Mas não é por isso que a gente não possa ou não deva orar pela cura do nosso corpo ou pela cura de pessoas que nos são queridas. Quando a gente faz isso, a gente admite a intervenção divina nas nossas vidas, a intervenção divina nas vidas daqueles por quem nós estamos orando. E isso, quando oramos por nós mesmos, isso é sinal da nossa dependência de Deus. Quando oramos pelos outros, é sinal da nossa confiança. Mas olha só que interessante. Essas ideias não apareceram recentemente. Essas ideias não são novas. Essas ideias não são muito menos minhas. Essas ideias já estavam contidas na oração que o nosso Senhor nos ensinou. Presta atenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, para que o nome dele seja conhecido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, para que ela seja estabelecida, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ore pelo que você precisa. E perdoa as nossas dívidas, pelo perdão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ore por cura e proteção. Olha só que interessante. Esse, na verdade, é somente um roteiro. E ele serve para que palavras repetidas, de maneira vã, não esvaziem o sentido das mesmas. A oração deve sempre surgir de um coração contrito e humilde. E sincero. Palavras repetidas quase sempre são esvaziadas de sentido. E a oração que o nosso Senhor nos ensinou não foi para que a gente repetisse, foi para que a gente aprendesse com ela. A oração faz parte integrante, importante da vida do crente. Conforme o tempo for passando, você vai poder olhar para essa lista e refletir sobre o que Deus estava fazendo na sua vida, o que Deus tem feito, o que Deus ainda fará na sua vida.
Meu querido irmão, meu querido amigo, que a oração seja parte integrante e importante da sua vida, em todas as suas partes. Lembre-se, a oração é como a gente andar. A gente precisa das duas pernas para andar bem. A oração tem pernas, não são duas, são mais. Mas se ela precisa de todas elas para que ela seja bem feita e bem recebida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que chegou até nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua vontade que tem sido feita nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem suprido. E se temos algumas dificuldades, entendemos que elas são didáticas, que elas nos farão pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Não sobreviveríamos sem o teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pela tua cura, pela tua intervenção nas nossas vidas e nas vidas daqueles a quem amamos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua ação em nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continua a ter misericórdia de nós. Precisamos sempre da tua graça, das tuas misericórdias e do teu perdão. Nós falamos contigo, confiados no santo nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meu querido, ore e que a oração seja parte importante e integrante da sua vida cristã. Que nós tenhamos um restante de semana abençoado e abençoador.